entender os limites e as expectativas dos funcionários. Para a pessoa, né, para o funcionário, às vezes ele tem uma expectativa muito alta e a empresa tem que mostrar para ele até onde que ele pode ir. E outro ponto que o líder precisa ter, dar suporte. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área de saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, falaremos sobre liderança empática e saúde mental. Nós estamos aqui hoje com Rafael Guimarães, Juliana Souza e Isabela Fernandes. Novamente, né? São vários episódios com essa turma aqui. É porque a gente gosta, né? Quando a gente gosta, a gente tem que repetir. E aí a gente vai falar sobre liderança empática e saúde mental. Por que a gente vai falar desse assunto, pessoal? A gente está fazendo podcasts, né? Nós estamos em setembro e nós estamos em setembro. Setembro tem uma pegada sobre a questão da prevenção do suicídio, que a gente tem falado desde o início aí, né, em outros episódios, e é muito interessante a gente falar sobre questões de saúde mental nas empresas, tendo em vista aí diversos problemas que têm acometido os profissionais da área de saúde, que têm acometido, né, nós mesmos, né, como clientes, como pacientes, filhos, pais, mães. Então, um assunto muito sério. Esse tema, liderança empática e saúde mental, ele tem muito a ver com um assunto onde a gente tinha abordado um podcast anterior sobre como as empresas lidam com as pessoas ali no seu dia a dia, na questão psicológica das pessoas, se tem ferramentas de gestão para poder melhorar o relacionamento entre as pessoas, ter mais tranquilidade, ter um trabalho com qualidade, não ter tanto, como é que eu posso dizer, pressão, né? Um trabalho que seja ruim de se fazer, num lugar que você fica, sabe, quando você chega pesado, você fala, nossa, eu vou ter que trabalhar de novo, nossa, odeio aquele lugar, você fica doido para acabar louco, né? Chega no trabalho doido para ir embora. E isso tem acontecido muito em grandes centros de saúde, hospitais, clínicas e, enfim. E como é interessante a gente abordar um assunto para divulgar informação, porque tem muita gente que acha que isso não pode ser resolvido. Nós podemos sim resolver, sabe? Com empresas especializadas você consegue fazer uma gestão de saúde mental dentro da sua empresa. Você consegue implementar um programa, né? Por exemplo, né, liderança empática e saúde mental. Isso tem muito a ver com quem está no comando. Se quem está no comando está com a sua consciência, né, tranquila, trabalhando de forma ok ali, com leveza, cobrando de uma forma correta dos seus colaboradores, sabe, agindo com as melhores práticas, né, que essa abordagem traz, ok? Agora, a gente sabe que tem muitos líderes que são extremamente, como é que eu posso dizer, muito, você falou no último podcast, ríspidos, ignorantes. Não são empáticos mesmo, né? Não se coloca no lugar do outro. Isso, mas você falou que não tem aquela sensibilidade, né? Porque gestão de equipe, ela passa muito por você ter sensibilidade. Se a pessoa está num dia ruim, está num dia bom. Às vezes é um funcionário que está ali, uma pessoa que trabalha bem há 6 meses, tem um mês ou alguma semana que pode ter acontecido alguma coisa. Então, os seres humanos não são robôs, né? Ela não pode ficar muito tempo, mas um dia ou outro é plausível. Todo mundo tem um dia que acorda pior. Um dia bom, né? Então, pessoal, falando aqui sobre algumas características de liderança, né, que a liderança precisa ter, é um assunto que a gente estava falando no episódio anterior, que é a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, escutar,
você entender que as pessoas passam dificuldades, elas têm problemas e que muitas vezes, como você mesmo falou agora, Rafael, tem dia que você não está bem. Isso acontece. Por exemplo, tem dia que, às vezes, eu estou ali, vamos fazer uma apresentação, né? Vou dar uma palestra. Tem dia que eu estou super tranquilo, falando, etc. Tem dia que não vai, sabe? Você faz uma palestra bem mais ou menos, porque você não está legal, mas você não sabe o que é. Entende? É a mesma coisa de jogar futebol. Né? Vamos dar exemplo, eu gosto de falar de futebol, né? O cara não tá bem 100% dos jogos, tá? Em 2021, foi 2021? Que ele tava bem em todos os jogos, o Atlético foi campeão. Mas depois ali, altos e baixos. Todo atleta, todo profissional tem isso. Tem médicos que operam super bem, tem dia que eles não estão muito bem. Né? Isso pode ocorrer problemas. Fatores externos também. Fatores externos, fatores familiares. Tem muitos, né? Muitos pontos. O que outro ponto que é muito interessante que o nosso líder precisa ter? Escuta efetiva. Né? Muitas vezes nós ouvimos uma pessoa com o intuito de dar resposta e realmente... Né? A gente nem escuta o que está sendo dito. O líder, ele já está preparado, ele chama alguém para poder conversar e... Já pensando no feedback, não, né? Ele já está preparado para a resposta. Ele não quer escutar o que a pessoa tem. Olha, porque eu não bati a meta por isso, ele não está escutando nada. Ele só já está ali programado de falar o que ele vai cobrar e que se não vai acontecer, etc. E não pensem que o hospital, as clínicas e outros lugares não tenham metas. Eles têm metas também. Eles têm diversos relatórios, precisa de preenchimento, você precisa de atendimento, você precisa colocar ali dentro ali do seu atendimento diversos procedimentos operacionais padrões. Sim. Né? Fazer perguntas certas. Mais que dar a resposta, o líder precisa extrair as respostas corretas, né? Então, o líder ele tem que ter essa sensibilidade de, às vezes, ele pegar ali de uma forma que a pessoa se abra também com ele. Porque muitas vezes tem gente que é muito complicado. Na verdade, a relação humana ela é muito complicada, né? Tem gente que é mais tranquilo, você chama para conversar, a pessoa se abre, é mais fácil de você tentar ajudar. Tem gente que é difícil, é mais fechado do que ostra, né? Sabe? E você não sabe o que você faz. Essa situação de fazer as perguntas certas, muitas vezes a pessoa está ali num momento que ela está querendo ser só ouvida. E quando ela faz a pergunta certa, a gente coloca a pessoa a ser induzida a fazer a reflexão correta também. Porque a pessoa está tão perdida que ela não sabe o que pensar, o que fazer. E, às vezes, a pergunta certa, que é esse ponto importante que você tocou aí, que é necessário ter, envolvido nessa relação do cuidado, do líder, ele fazer a pergunta certa, ele coloca a pessoa no caminho da reflexão correta para ela começar a sair daquele cenário, né? Desesperador ou de ansiedade, o que é que ela estiver passando. Um bom ouvinte certamente vai conseguir fazer a pergunta certa, né, para dar esse direcionamento. Mas e se você não pensasse isso? É um exemplo qualquer, né? Teria muitas outras perguntas aí para serem feitas. E aí vem esse outro ponto aqui, ó, entender os limites e as expectativas dos funcionários. O líder que sabe liderar a equipe, ele quer pegar feedbacks e o que ele pode ajudar a melhorar na prestação de serviço. Sabe, não adianta, tem muito infelizmente, clínicas, hospitais, enfim, ou locais de trabalho, onde o líder ele não quer nem saber o que você pensa da empresa. Ele não quer saber o que você pensa dele. Ele não quer feedback. Não quer saber mesmo. Feedback 360, sabe? Né? Que você pega de todo mundo, você dá e recebe. E aí, como é que a gente faz para poder lidar com as frustrações? Porque, às vezes, o cara tem uma expectativa dentro da empresa, mas ele tem só frustração.
Entendeu? Então, eu acho que tem que ser alinhada a expectativa, né? As expectativas junto com o alinhamento da empresa. E, às vezes, tem que ser muito bem claro, tem que estar muito claro que... para a pessoa, né, para o funcionário, às vezes ele tem uma expectativa muito alta e a empresa tem que mostrar para ele até onde que ele pode ir. Porque se sentir frustrado também é muito ruim. Né? Isso é fato. Ou então ter promessas que não são cumpridas. Esse é o ponto-chave. É o que a gente mais vê, né? Antes da pessoa entrar em uma empresa, ela recebe 1000 promessas, chega lá dentro, entra para a empresa e não observa nada disso. Eu gosto de brincar que, às vezes, que é melhor surpreender que decepcionar. Exato. Então, é melhor fazer menos promessas, falar que se continuar a empresa crescendo, você pode vir a ter, do que prometer várias coisas e não cumprir. Isso acontece também na questão do currículo, tá? Isso você falou aí, porque você lê um currículo, também. O líder tá lendo o currículo e fala, nossa, esse cara é maravilhoso. Quando vai executar, o cara não sabe nada do currículo. Aí também é complicado, né? Aí vai ter frustração generalizada. Né? Exatamente. Teve uma vez que, até contando um caso pessoal, que eu recebi uma indicação de um estagiário querendo indicar o amigo. Aí, na hora que mandou o currículo do estagiário, eu falei assim, não tem jeito de eu contratar, não. O currículo dele é maior que o meu, tem 10 páginas de curso. Então, assim, tem hora que menos é mais. As soft skills contam muito. Seu currículo ele tem que ser de acordo com a função que você vai exercer. Isso são coisas que, às vezes, a pessoa com necessidade de se autoafirmar, ela acaba enchendo linguiça ali. E quem está acostumado a pegar currículo, fazer entrevista, bater o olho e saber que tem algo errado. É verdade. E tem o olho clínico ali, né? E outro ponto que o líder precisa ter, dar suporte. Né? Um dos pilares da gestão de estresse é a rede de suporte no trabalho. Muitas vezes o colaborador não tem esse apoio em casa, muito menos nas redes de amigos. Então, onde que ele precisa ter? No trabalho. E se ele tiver isso junto com quem ele realmente, como eu já falei anteriormente aqui, ele está envolvido, você fica 8 horas, 10 horas trabalhando com aquelas pessoas. Cara, vocês precisam ajudar um ao outro. Também, às vezes, se a empresa não tem isso, chega no seu líder. Fala que você escutou o podcast do Cassiano, aqui da Segurimed, para falar, poxa, eu escutei um negócio interessante, tem como a gente fazer isso, colocar dentro da nossa empresa, sabe? Para escutar as pessoas, melhorar a qualidade do trabalho. Gente, isso é super tranquilo. São políticas que a empresa pode criar e colocar em prática dentro da... Exatamente. Se arraigar, acabou. Sim. Ali você vai e segue firme e forte. Você trabalhou comigo, Ju, Sim. na empresa. A gente tinha 60 funcionários, né? Foi um planejamento que eu fiz. Tinha telão, videogame, um ambiente super legal, descontraído. Tinha sinuca, tinha totó, sabe? Super descontraído para descanso, para você tranquilidade e tal. Porque ter um horário de descanso para poder continuar depois, né, trabalhando. E era legal, porque eu ia no horário do almoço lá, às vezes, para almoçar com a galera, eu chegava lá, tinha nego roncando lá no puff. Era engraçado demais, no sofá e tal. Aí ficava com vergonha. Eu falava, não, relaxa, esse é um cara. momento seu mesmo, né? Isso dorme aí, tá foi tranquilo. Planejado para isso, para trazer esse bem-estar mesmo. Você pode dar uma brincada ali, mesmo existindo a hierarquia, você pode receber uma brincada. Exatamente. Também, né? Exatamente. Tudo tem essa hora, mas é importante que não exista aquela hierarquia que a pessoa não pode conversar com a outra. Isso já foi ultrapassado, né? Exatamente. É tentar mesmo trazer leveza, né, para o ambiente de trabalho. Outra coisa, inspirar a sua equipe. O líder, ele precisa inspirar o tempo todo, sabe? Entender cada um. É fazer uma anamnese, literalmente, como se fosse médico. Então, se você é um líder que é médico, que você está escutando esse podcast, ou que você vai ver de alguma forma esse vídeo, você precisa trabalhar isso, inspirar a sua equipe, sabe? Gente, igual as pessoas falam, administrador,
trabalho do administrador é muito grande. Ele precisa entender todas as áreas da empresa. Tem várias vertentes aí. Olha, para você ver, nós estamos falando de uma, mas dentro de um assunto, ele abre tanto. Olha o tanto de coisa que ele precisa se preocupar, gente. Não é fácil administrar, sabe? Só que muitos hospitais, eu vejo clínicas, eles colocam um médico que não tem experiência nenhuma de gestão para poder administrar o negócio. Ele entende da parte executória, mas não sabe absolutamente nada de gestão. Não tem ferramentas de gestão, sabe? Ele não sabe o que é ESG, ele não sabe o que é SWOT, ele não tem noção nenhuma, sabe? Do que é um PDCA. E aí? Como que você vai melhorar alguma coisa? Sim. E aí, enfim, fica naquele negócio, né? Você vê lá os hospitais, clínicas, algumas com certificados internacionais e tal, mas não faz o dever de casa, não faz o arroz com feijão. Então, né? Dar direção, né? Transtornos mentais embaçam a visão. Ludibriam os órgãos dos sentidos e deixam as pessoas sem rumo. Então, isso é uma verdade. Se a empresa não sabe para onde ela está indo, porque existe uma ferramenta que é no planejamento, quando você faz um plano de negócio da empresa, que é missão, visão, valores. Se você não passa essa visão, missão e valores para os seus liderados e os líderes passam para os seus funcionários ali que estão imediatos a ele, você não vai ter uma visão ampla do que as pessoas querem naquela empresa. Não vai. Você vai fazer deixando a vida te levar. Você precisa saber. Cara, vamos lá. Todo ano, eu gosto de dizer isso para os meus clientes, todo ano você precisa fazer um novo plano de negócio. Para onde que você quer ir? Aonde você quer chegar? Se esse é o caminho certo. Os problemas que você está enfrentando naquele ano, você precisa melhorar, então você vai precisar fazer novos planejamentos. Então vai ter uma nova missão, talvez uma visão e valores. Claro que valores não muda tanto, né? Mas a missão e visão, sim. Porque às vezes a sua missão, ela pode ser transformada no decorrer do processo, né? decorrer do processo. É normal, gente. A empresa que não faz isso quebra. A gente tem um exemplo da Xerox. Sem saber onde você vai chegar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Você precisa de quê? Objetivos. A gente faz, né, Ju? A gente tem alguns dados e tal. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Ju, faz a planilha para mim. Ela é fera em planilha. Ela é sensacional. Então, tudo eu olho números. Dados, né? Dados, informações. A informação transformada em dados, números, ela vai te trazer aonde você quer. Então, peraí, eu quero bater essa meta, eu quero fazer isso, aquilo e tal. Quem está enxergando e está buscando, eu falo com as meninas, toda semana eu faço reunião com elas para bater as metas. Então, eu sempre estou ali, enchendo o saco e tal. Por quê? Se você fizer uma reunião só a cada mês, você vai ficar longe do seu objetivo. Então, às vezes, as reuniões pontuais vale a pena para você poder ver se suas missões estão sendo adequadas à sua visão que você está tendo. E não tem problema não, gente, você ter uma visão de, eu quero alcançar 10 milhões. Você acertou 5. Uai, você acertou 5, né? Tá bom demais. Já é uma coisa, teve crescimento. Entendeu? A gente olhando alguns números, eu já cresci em determinados produtos lá, quantos por cento? 300%? 300%. Do ano passado. No ano retrasado, a gente cresceu... Quanto foi? Não, no total foi... No total foi 300%. Foi 300%. Do ano 2022 para 2021 para 2022. Foi em torno de... Quase 200, né? Quase 200 e o outro eu alcancei 33%. Esse ano a gente já alcançou em 300%, o outro eu não sei porque eu não lembro mais. Eu cheguei a dar uma estudada nessa questão do negócio em si. E uma curiosidade até que vale trazer é a questão do Nubank. Então, o Nubank, eu
começou a dar ação para quem era correntista, etc. E eu falei, tem alguma coisa errada, ninguém dá nada para ninguém de graça. De graça. Ou eu, pelo menos até hoje, não recebi nada de graça assim na minha vida. Mas, e aí é exatamente isso. O Nubank, ele é um banco que no início ele deu prejuízo por vários trimestres e todo mês o pessoal injetava dinheiro nele, injetava. Então, no caso, ele era uma empresa que ela está monetizando, hoje em dia ela já dá produtos com custos, mas que existia uma variável que a cada, por exemplo, R$1.000 investido, ele trazia 10 correntistas. E essa variável não foi mudando. Então, várias pessoas do ramo, do mercado, ele falou assim, vou pôr 100 milhões, bateu o número. Vou pôr 200 milhões, bateu o número. Vou pôr 300 milhões, bateu o número. Até que chegou que o Warren Buffett acho que pôs 700 milhões de dólares, valores assim. Então, é uma empresa que ela se sustentou ter prejuízo porque o crescimento dela ali é muito escalonado com investimento. E essa análise de número para dentro da sua empresa, o perfil, é até para você ver o quanto que você vai investir de tempo, de dinheiro, como você está gastando seu tempo, está valendo investir nisso, está valendo investir naquilo. Isso é uma coisa que para você não gastar tempo à toa. E tempo é uma coisa que a gente só tem na vida que não pode comprar, e trabalhar de maneira errada, se esforçar e não ter resultado é muito frustrante. É o maior valor. Agora, voltando sobre a questão da liderança, gente, eu quero falar algumas características aqui, né, e quero instigar, né, porque o que é um bom líder, né? Quais são as características? Quero fazer uma pergunta para todos. Qual características vocês acham que é de um bom líder? Vamos começar pelo Rafael. Quais são as características que você acha? Nos dias atuais ou... Nos dias atuais. Nos dias atuais. No caso ali seria o relacionamento, né, com os subordinados, com os funcionários. Acho que é o principal. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas valorizando mais o ambiente de trabalho do que a remuneração em si. Então, esse entendimento, esse alinhamento com os funcionários, acho que os valores estão mudando assim como a geração está mudando. Então, o que eu vejo é uma maior valorização sobre o ambiente de trabalho. E você, Ju, o que você acha? Que características? Ele tem que ter... Eu acho que ele tem que ter empatia. Às vezes, ele precisa se colocar no lugar do funcionário dele ali, né? De quem ele está liderando. E ele tem que visualizar conflitos, né? Visualizar problemas internos da equipe. Então, ele tem que ter essa visão ampla, né? Do que está acontecendo dentro da equipe de trabalho dele. Legal. E você, Isa? Essa característica toda de gerir, ter sensibilidade para gerir pessoas. Saber dar direcionamento, saber dar objetivos, essa coisa toda que a gente falou de alcançar objetivos de empresa, quando o líder consegue transportar isso para o nível do profissional, porque esse alcance de objetivos da empresa tem vários patamares. A empresa quer alcançar 10 milhões de reais de faturamento. Como é que eu vou transportar esse objetivo para o meu colaborador e, ao mesmo tempo, estimulá-lo ao invés de desestimulá-lo? Porque, às vezes, a pessoa pode pensar, como é que nós vamos alcançar isso? Nós vamos ter que parar de viver. Não, é saber gerir pessoas junto com o objetivo da empresa. Nem massacra e nem deixa correr solto também, porque o objetivo da empresa tem que ser alcançado. Aí pensa só no bem-estar, mas saber unir essas duas coisas. Beleza. Eu vou pegar alguns pontos importantes aqui para a gente poder, né, só... Agora eu estou de co-host aqui, Cassiano, e a sua opinião? Minha opinião. Então, é justamente isso que eu queria, né, colocar aqui, porque cada um fala um ponto e tal, e eu quero abordar com vocês. Eu quero saber se vocês vão adivinhar quem é o líder. Olha para você ver. Líder audacioso e nobre, que rompeu barreiras, soube dar valor às pequenas coisas da vida e amou seus seguidores até o fim. Ele via as pessoas como a sua maior realização. Nunca exigiu de seus liderados qualquer comportamento que ele mesmo não demonstrasse. Embora fosse o mestre e o líder da sua equipe, estava sempre disponível para conversar. Aberto a opiniões, tinha tempo para pessoas, sempre atento e bem-estar
dos seus colaboradores. Comunicação, carisma, criatividade, capacidade de assumir riscos e planejamento estratégico. Amizade no companheirismo e no respeito mútuo. Jesus. Isso é Jesus. Exatamente. Ele maior exemplo de liderança. Maior exemplo de liderança. Com amor verdadeiro, com empatia verdadeira. E, gente, você sabe o que ele focava? Pessoas. Entendeu? E as pessoas não estão... Gente, é simples. Foque nas pessoas. Uhum. Olha quanto hoje nós somos gratos por ele. O que ele tem feito, o que ele fez por nós. Olha que interessante. Então, são características que quando você vai falar, você vai falar, cara, não tem jeito. É o líder, o maior líder do mundo. Todo mundo conhece. Não Sim. tem uma pessoa que não conhece. Então, fica de exemplo, fica como... como é que eu posso dizer? Reflexão para os telespectadores. E se você quer ser um bom líder, só pegar isso aqui que eu falei. Foque nas pessoas. Foque nas pessoas. Considerações finais? Sem palavras para esse legal, fechamento. Né? É um assunto legal, né? Interessante. Mas de uma forma leve a gente conseguiu abordar questões práticas para bom gerenciamento. Práticas relevantes para as pessoas. É isso aí. E necessárias para o momento atual. Maravilha, então. Esse foi mais um episódio do podcast Segurimed, Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo na área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar o seu like. E se quiser saber mais sobre o assunto, entre no link que está logo abaixo da biografia do nosso canal. Um forte abraço, até o próximo episódio.